Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Isaías, capítulo 55. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Amados, nós nunca vamos compreender a mente de Deus, porque a mente dele é a mente de um Deus. E a nossa é uma mente humana, nós não conseguimos entender. E às vezes nós ficamos aborrecidos, chateados com algumas coisas que nos acontecem, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Nós queremos entender e às vezes a gente não entende. Mas Deus, muitas vezes, não permite que você entenda o que está acontecendo, porque Ele não quer que você entenda mesmo. Ele quer só que você confie nele, incondicionalmente. Confie e descanse nele. A gente tem, infelizmente, né, essa tendência de querer compreender tudo, compreender os planos, né, e o conhecimento e a sabedoria de Deus, ela excede ao entendimento humano. Então nós não podemos ter esse desejo de querer compreender, porque nós não vamos compreender. Nós somos limitados, nós somos humanos, e às vezes nós queremos fazer com que os planos e os propósitos de Deus se adequem aos nossos. Nós temos planos, nós temos propósitos, nós temos projeto, e as coisas começam a dar errado fora desse projeto, fora desses planos, fora desses sonhos, e a gente quer puxar o entendimento de Deus para entender por que Deus não está fazendo acontecer daquela forma que a gente planejou, que a gente quis. Só que a palavra do Senhor também diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez isso que você planejou não é a resposta certa de Deus. Você está pelejando com algo que Deus não tem para você. E você está esperneando para fazer a sua vontade. E essa não é a sua vontade. Então, por isso que não está dando certo. E você precisa compreender, porque aqui, como diz a palavra, os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos. E aqui fala que são bem mais altos que os nossos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor, mais alto do que os vossos caminhos. E os pensamentos do Senhor, mais alto do que os vossos pensamentos. Então, às vezes, a gente está com o pensamento de uma forma e o pensamento de Deus é outro. E às vezes a gente fica extremamente revoltado, triste, porque alguma coisa que a gente quis, ou alguma coisa que a gente sonhou deu errado, ou a gente está decepcionando com as pessoas, ou alguma coisa está acontecendo que a gente não está entendendo, e a gente vai ficando aflito, angustiado, entristecido, e a gente às vezes não sabe que Deus está usando exatamente isso ali para nos abençoar. Ou quem sabe está querendo algo muito maior para nós, muito melhor do que o que a gente está pensando, porque os planos dele, os sonhos dele, o que ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que os nossos. E a gente fica ali pelejando para que os nossos se realizem. Vamos abrir mão do controle? Vamos abrir mão dos nossos planos e projetos para deixar que os planos, os sonhos venham de Deus e o controle seja dele? Assim será melhor para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.